As fontes sobre Pilatos dão poucas indicações da vida de Pilatos antes de se tornar governador da Judéia. Seu prenome, primeiro nome, tem um significado pouco desconhecido. Seu cognome Pilatus pode significar habilidoso com dardo, em latim, pilum, mas também pode se referir ao pileus ou gorro frígio, indicando que um dos ancestrais de Pilatos era um liberto. Roma diferia das cidades-estados gregas ao permitir que escravos libertos se tornassem cidadãos plebeus. Pilatos era um plebeu. O ato de libertar um escravo era chamado de manumício, de manus, mão, no sentido de segurar ou possuir algo, e mício, o ato de libertar. Após a alforria, um escravo que pertencia a um cidadão romano gozava não apenas de liberdade passiva de propriedade, mas de liberdade política ativa, incluindo o direito de voto. Um escravo que havia adquirido libertas era conhecido como libertus em relação ao seu antigo mestre, que era chamado de patrono. Os libertinos não tinham o direito de ocupar cargos públicos ou sacerdócios estaduais, nem podiam alcançar a posição senatorial legítima. No início do Império, porém, os libertos ocupavam cargos-chave na burocracia governamental, tanto que Adriano limitou sua participação por lei. Quaisquer futuros filhos de um liberto nasceriam livres, com plenos direitos de cidadania. O serviço civil claudiano estabeleceu um precedente pelo qual libertos poderiam ser usados como funcionários públicos na burocracia romana. Além disso, Cláudio aprovou uma legislação sobre escravos, incluindo uma lei afirmando que escravos doentes abandonados por seus proprietários se tornavam libertos se recuperassem. O imperador foi criticado por usar libertos nas cortes imperiais. Alguns libertos tiveram enorme sucesso e ficaram bastante ricos. Acredita-se que os irmãos que possuíam a Casa dos Vetii, uma das maiores e mais magníficas casas de Pompeia, eram libertos. Um liberto que se tornasse rico e influente ainda poderia ser desprezado pela aristocracia tradicional como um novel riche vulgar. Se significa hábil com dardo, é possível que Pilatos tenha conquistado o cognome enquanto servia nas forças armadas romanas. Também é possível que seu pai tenha adquirido o cognome por meio de habilidade militar. Nos evangelhos de Marcos e João, Pilatos é chamado apenas por seu cognome, o que indica que esse era o nome pelo qual ele era geralmente conhecido no discurso comum. O nome Pôncio sugere que um ancestral seu veio de Samnium no centro e sul da Itália, e ele pode ter pertencido à família de Gavio Pôncio e Pôncio Telesino, dois líderes dos samnitas no terceiro e primeiro séculos, respectivamente, antes sua plena incorporação à República Romana. Os Ponti eram de origem samnita e são mencionados pela primeira vez em conexão com as guerras samnitas, após o que alguns deles foram transferidos para Roma. Seu nome, Pôncio, é um sobrenome patronímico derivado do praenome Iosco Pontus ou Pontus, cognato com o praenome latino Quintus. Assim, Pôncio é o equivalente samnita das gentes romanas Quinctia e Quinctilia. Alternativamente, pode estar ligado à palavra latina pons, ponte, e significar construtor de pontes. Pilatos, então, era descendente do povo samnita. Os samnitas, oscano, safinés, era um antigo povo itálico que vivia em Samnium, que está localizado no interior moderno de Abruzzo, Molise e Campania, no centro-sul da Itália. Era um povo de língua oscana, que pode ter se originado como um desdobramento dos sabinos. Eles formaram uma confederação composta por 4 tribos: Irpine, Caldine, Caraceni e Tentri. Embora aliados contra os gauleses em 354 a.C., eles mais tarde se tornaram inimigos dos romanos e os combateram em uma série de 3 guerras. Foi nesse período em que surgiu o nome Pôncio. Inclusive, a palavra latina, Pompei, de onde vem o nome Pôncio, é derivada de Pompeia. O geógrafo grego Estrabão escreveu que a civilização samnita originou-se de um grupo de exilados sabinos. De acordo com este relato, durante uma fome, ou como parte de uma tentativa de acabar com uma guerra com os úmbrios, os sabinos juraram realizar um versacrum. Como parte desse ritual, todas as coisas produzidas naquele ano foram sacrificadas, inclusive bebês. Uma vez que esses bebês atingiram a idade adulta, eles foram exilados e depois guiados por um touro para sua nova pátria.
Ao chegar a esta terra, sacrificaram este touro a Marte. Outras tribos samnitas alegaram ter sido guiadas por diferentes animais. Os Irpini alegaram que foram guiados por um lobo, e os Picentes alegaram ter sido guiados por um pica-pau. Como sabemos, os romanos eram descendentes de Tubal, filho de Jafé, filho de Noé. Como todos, exceto um outro governador da Judéia, Pilatos era da ordem equestre, um escalão médio da nobreza romana. Como um dos pontiatestados, Pôncio Átila, um assassino de Júlio César, era um tribuno da plebe, a família deve ter sido originalmente de origem plebeia. Tornaram-se enobrecidos como cavaleiros. Pilatos foi educado, um pouco rico e bem relacionado política e socialmente. Ele era casado com Cláudia. De acordo com o cursus honorum estabelecido por Augusto para os titulares de cargos de nível equestre, Pilatos teria tido um comando militar antes de se tornar prefeito da Judéia. Isso poderia ter sido com uma legião romana estacionada no Reino ou no Danúbio. Embora seja provável que Pilatos tenha servido nas forças armadas, não podemos saber. Pilatos foi o quinto governador da província romana da Judéia, durante o reinado do imperador Tibério. Ele precedeu Valério Grato, e foi sucedido por Marcelo. O cargo de governador da Judéia era de prestígio relativamente baixo e nada se sabe sobre como Pilatos obteve o cargo, provavelmente por comando de Tibério. Foi Cesareia Marítima que Pilatos teve sua residência e condenou Jesus. Portanto, veremos a árvore genealógica de Pôncio Pilatos. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Jafé, Tubal, os tubalinos, ou proto-romanos, que podem ter sido povo Yamnaia. Depois uma mistura de povos pré-romanos, os etruscos e sabinos, romanos plebeus do sul da Itália, também chamados de pontianos. Pôncio Telesino, descendentes desconhecidos, seus pais, e por fim, o próprio Pilatos e sua esposa Cláudia. Não conhecemos nenhum descendente de Pilatos.